em Édipo você tem a história de uma espécie de herói que se torna rei. Ele vence a esfinge, que fazia aquele questionamento, né, indecifrável, e ele decifra. E ela morre. Quem decifrasse faria com que ela se atirasse de um penhasco sem que ela usasse as asas. É uma figura bizarra, né? Mistura de um monte de animais, tudo, mas ela se matou. Então ele salvou um povo de Tebas da esfinge. Mas ele tinha uma maldição, que ele nasceu sob uma maldição, de que ele mataria o pai e casaria com a própria mãe. E aí, por isso, ele foi mandado para longe quando era bebezinho, foi jogado num rio, acabou que um pastor pegou, ele não morreu. Tinha muito desse infanticídio na Grécia, né? Você vê que a história, no mundo antigo, a história de Rômulo e Remo, vamos nos livrar desses bebês, então joga no rio. A história do Édipo, histórias bíblicas são assim, vamos nos livrar dessa criancinha, a gente joga no rio. Enfim, em geral não dá certo, né? Na verdade, deve ter, infelizmente, dado certo muitas vezes. Mas quando não dá certo, dá bode. A gente percebeu. E aí ele foi criado de uma forma muito fora do comum, um alto nível, porque ele foi... havia outros reis de outro povo que não conseguiam ter filhos. E quando a mulher, uma rainha, soube que tinha um bebê com um pastor que tinha sido encontrado, ela deixa que eu crio. Ele foi criado como um príncipe. E aí, chega um dia... alguém numa briga, espécie de briga de bar, a gente não tinha bar na cidade dele, tá? Era Corinto, se não me engano, mas numa briga de moleque, alguém diz, a gente sabe que você não é filho, seu adotado, sabe aquela brincadeira que às vezes se de mau gosto que uma pessoa faz com a outra, e ele ficou com a pulga atrás da orelha, sabe se é verdade? Perguntou para os pais, ele viu que eles se sentiram mal com a pergunta, ele falou, quer saber, eu vou atrás da minha história, e aí ele começa a caminhar por vários lugares e uma determinada carruagem de autoridade o agride, porque ele estava no caminho, não era para estar. Ele era muito forte, ele bate nos quantos guardas e mata uma pessoa, que era o pai dele, por um acaso. Ele não sabia, e ele vai em direção de Tebas, vence a esfinge, e como ele venceu a esfinge, que era o monstro que estava batendo aquilo, então você entra no lugar do rei, o rei morreu. E ele virou rei, ou seja, ele se casou com a sua mãe, e teve 4 filhos. E aí, a história de Édipo Rei é uma espécie de drama policial. Volta uma peste para a cidade e um adivinho diz, é porque existe um problema, alguém amaldiçoado está nessa cidade. E ele vai descobrir, ele quer matar quem é o amaldiçoado, ele quer resolver isso, e era ele. Quando tudo se desvenda, gente, eu estou dando spoiler porque todos eles conheciam na Grécia, né? Essa história, eles iam assistir a peça sabendo do final. Quando ele descobre, aí ele fura os próprios olhos e a mãe dele se mata. Então essa é a história do Édipo. E é aí que o Freud vai aproveitar depois. E uma de suas filhas que era Antígona, né? E a Antígona vai ter uma história própria que eu posso contar outro dia. Fica só de Édipo agora.